Olá! O crescimento das candidaturas femininas em 2020 é recorde para as eleições municipais, mas ainda não representa o percentual da população feminina brasileira. Apesar de as mulheres serem mais de 52% do eleitorado, elas são apenas 33% das candidaturas para prefeita, vice-prefeita ou vereadora. E nesta edição do Câmara Debate, nós vamos ouvir a opinião de duas parlamentares. A coordenadora da bancada feminina na Câmara, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, e autora de um projeto de lei que fixa o mínimo de 30% de mulheres na direção de partidos políticos. É a deputada Rosana Vale, do PSB de São Paulo. Bem-vindas, deputadas. Olá. Olá, Regina, boa tarde também, deputada Dorinha. É um prazer participar e dividir tela com a deputada Dorinha nesse debate que tem como objetivo incentivar ainda mais as mulheres a participarem do cenário político. Ainda somos poucas. Olá, Regina. Olá, deputada Rosana. Bom, deputadas, eu gostaria de começar pela deputada Rosana, para que a senhora avaliasse esse aumento ainda tímido nas candidaturas femininas, já que houve tanta campanha e agora a legislação está permitindo recursos, tempo de TV definido para essas candidaturas. Por que aumentou tão pouco? Eu acredito que as mulheres ainda têm muito receio de entrar para a política, ainda é um ambiente corporativista que predomina, né, o homem, e nós estamos abrindo portas, né? A minha primeira candidatura que eu fui eleita foi a minha primeira eleição, primeira vez que eu concorri, e eu sofro ainda, né, no próprio partido também, nas direções partidárias, por isso esse projeto de lei para que as mulheres ocupem 30% das direções nos partidos. Então, nós temos essa obrigação de abrir caminhos para novas mulheres, inspirar mulheres, mas a gente ainda tem muita dificuldade. Aqui na nossa região, por exemplo, no litoral de São Paulo, a gente percebe câmaras municipais sem nenhuma representatividade de vereadoras, o que é muito triste. Deputada professora Dorinha, qual a sua avaliação sobre esse número de candidatas? Olha, primeiro eu acho que esse é um processo, a ampliação da participação da mulher na política, ele é um processo também educativo e também de ruptura, sim, porque quando a gente fala da questão dos órgãos de direção partidária, ou das decisões, ou a mesma presença nossa na Câmara, onde tem todo o processo de construção do ponto de vista legislativo, isso tudo são espaços que garantem a busca de novos padrões, de condições de disputa. Então eu acho que é um processo, sim, educativo. O que a deputada Rosana coloca aqui, do desafio nosso de ampliar vagas, de garantir mais recursos, de poder, dentro das executivas partidárias, direção partidária, ter a presença de mulheres, tudo isso faz diferença, porque é nesses espaços públicos que são decididos a legislação, o encaminhamento de recursos, a mulher ocupando esse espaço ainda é um processo bastante gradativo. Nós temos hoje 1.900, acho que 93, quase 2.000 municípios, que nós não temos nenhuma mulher na Câmara de Vereadores. Então, é um número alto. Nesse momento, nós estamos, inclusive, discutindo com o presidente Rodrigo Maia, a Secretaria da Mulher, para fechar um acordo e levar para a bancada feminina da votação da PEC 134, ou uma PEC de natureza semelhante, que, além das candidaturas, a gente tem uma reserva de vagas para ampliar a chamada cota efetiva da presença de mulheres. E tudo isso passa por uma questão de debate político. Nós somos 77 parlamentares, deputada Rosana Vale, e nós somos 513. Então, obviamente, a construção para a aprovação de um projeto desse que defina vaga definitiva passa por uma construção política. E, logicamente, a nossa expectativa é que o presidente Rodrigo Maia nos ajude nessa construção de uma política com a visão ampla da representatividade da mulher. Mas não é fácil, eu considero, inclusive, Regina, eu não acho que seja tão tímido.
porque nós estamos na primeira eleição municipal com a possibilidade do financiamento público de campanha dos 30%, que ainda tem muitas lacunas, muitas mulheres imaginam que é um dinheiro automático, não é, muitas que colocaram seu nome à disposição como candidatas a vereadoras ou até prefeitas não têm garantia de receber dinheiro, não tem, porque não tem, isso é muito, está sempre dentro da autonomia partidária, que você tem que olhar a viabilidade daquela candidatura, o partido, ou seja, a executiva, o espaço de decisão define como o partido vai distribuir recursos, pode ser que cumpra a cota um exemplo, em 5 estados, isso cumpra a cota nacional e 10 estados não vão receber um centavo dentro dessa cota partidária, porque tudo isso passa por uma definição política partidária e de autonomia dos partidos. Então, eu considero que é um processo de aprendizagem e de luta dentro do espaço político de poder, dentro da Câmara, do Senado e também dos partidos políticos. Inclusive, eu queria abordar um tema que foi muito falado nas últimas eleições, que foram as candidaturas laranjas de mulheres. Deputada Rosana Vale, eu queria que a senhora avaliasse e se já tem denúncia esse ano, como é que pode ser feito, se o Congresso pode fazer algo para se evitar essa fraude. Então, eu estou acompanhando aqui na minha região, a gente realmente sabe que essas candidaturas laranja, né, sempre existiram, né, homens que para cumprir a cota, né, a direção dos partidos que para cumprir a cota, mas eu creio que as mulheres estão mais atentas, estão participando mais, com apoio jurídico também, para denunciar, isso a gente tem incentivado, tivemos várias reuniões. No próprio Congresso também tivemos várias reuniões nesse sentido. Agora, com relação ao direcionamento do fundo eleitoral, eu creio que precisa sim uma regulamentação, porque ainda não há critérios. Critérios eles existem, mas fica muito, como a deputada Dorinha falou, da decisão do partido. Por isso, a necessidade que a gente aumente a participação das mulheres nas lideranças, nas direções desses partidos, para que elas possam tomar também as decisões. É um processo que ainda vai levar um tempo, é um processo educativo. Nós temos que conscientizar, primeiro, a formação de mais lideranças femininas nas cidades, não só candidatas a vereadoras, mas que as mulheres ocupem os espaços de poder. Esse é o nosso grande desafio. Somos 77 mulheres na Câmara, mas estamos fazendo um trabalho muito importante de conscientização, cada uma no seu estado, na sua região, para incentivar novas mulheres a participarem da política, porque não é justo num país com 52% de mulheres, em algumas regiões até mais, né? Aqui em algumas cidades aqui do litoral chegam a 56% de mulheres e não conseguimos eleger também em alguns municípios nenhuma vereadora. Isso não pode acontecer. As mulheres, elas precisam ter mais meios para ingressarem na política. Ainda é um ambiente que fecha as portas, infelizmente, para as mulheres. Deputada professora Dorinha, o próprio Secretaria da Mulher pediu um estudo da CONLE sobre as candidaturas femininas e foi mostrado que muitos partidos, talvez a maioria dos partidos, não está cumprindo essa cota. O que ainda pode ser feito? Olha, nós estamos, enquanto secretaria, a gente tem um diálogo permanente com o TSE, foi criado, inclusive, ainda no ano passado, pela ex-presidente ministra Rosa Weber, uma comissão interna do TSE com foco nas candidaturas femininas, para análise de contas, para orientação dos partidos. Eu, em particular, acho que a gente precisa caminhar no processo educativo, mas também de consequência, ou seja, de punição mesmo de partidos que não cumpram os avanços do ponto de vista da garantia do direito e da igualdade de espaço para as mulheres, né, inclusive para a gente caminhar numa representação paritária. Nós escutamos muito, eu imagino que a deputada Rosana Vale também escute, o discurso de que a mulher não gosta de política, não quer participar, não quer ser candidata. Mas, na verdade, eu acho que o maior desafio dos partidos é um trabalho permanente
para buscar as mulheres que são líderes em espaços que talvez a gente não imagine que teria uma candidatura. Ou seja, uma mulher que lida diretamente com o movimento social. Aqui no meu estado tem mulheres muito fortes que lidam com a extração do babaçu, ou aqui no famoso Jalapão nós tínhamos uma comunidade com um matriarcado muito forte, mulheres que lidam com o movimento estudantil, com o movimento pela moradia. A questão é despertar nessas mulheres que, no espaço político, elas podem fazer muito pelas bandeiras e pelas áreas que defendem. Agora, eu entendo que é preciso garantir condições para que elas possam fazer essa disputa. Elas tenham condição de apoio partidário, apoio financeiro, e acho que Regina, o TSE, o Ministério Público, através da Procuradoria da República e os procuradores no âmbito de cada estado, eles foram acionados para nos ajudar nesse processo de acompanhamento e de vigilância. Eu acho que a candidatura laranja, ela é fruto, grande parte, por esse processo educativo e da busca de condições de disputa. Acho que também processo de punição e consequência, como nós já vimos casos em que chapa inteira foi cassada, né? Como casos recentes lá do Piauí, que houve uma cassação da chapa inteira. Eu acho que tudo isso contribui, primeiro, para alertar que nós estamos de olho, que o processo de candidatura tem que ser uma candidatura consolidada. Não é fácil mesmo, porque acho que a gente vai ter que fazer alguns ajustes do ponto de vista de legislação, porque tem algumas situações que, por uma questão até fortuita, a gente tem casos de candidatos a vereadores que perderam pai, perderam mãe, perdeu esposo, e aí a desistência dela obriga você a tirar 2 candidatos, dependendo das chapas. A gente precisa ter uma ação consolidada, não para cumprir os 30%. O 30% é mínimo de candidaturas de mulheres. Nós temos que ter realmente lideranças levantadas que possam representar e sentir. Eu acho que num processo de candidatura, nem todos os candidatos que ocupam que disputam como vereadores e vereadoras, eles chegarão. Mas também, de novo, os partidos precisam dar voz para essas representações que, mesmo não sendo eleitos, sejam considerados na estrutura partidária, na gestão dos municípios, para que eles possam levar aquela bandeira que representam, de qualquer natureza, pelo idoso, pela criança, mulheres que lidam na área da economia, que lutam pelo trabalho, pela renda, que elas se sintam ouvidas, porque é uma forma também da gente motivar outros e outras mulheres a se envolverem com o mundo da política, que ainda tem todas essas relações de poder que a gente colocou, que a deputada Rosana falou, que você fez uma abordagem em relação aos desafios que nós mulheres enfrentamos nesse mundo. E eu queria político. Também, deputada Rosana, falar sobre um outro tema que é um desafio para as candidaturas femininas que está ocorrendo, que é a violência de gênero. Até um observatório da Câmara foi criado para acompanhar essas denúncias sobre as violências que estão ocorrendo nessa candidatura, então foram muitas denúncias. Queria uma análise da senhora sobre esse desafio. Eu tenho acompanhado também aqui a rede social, ela está abrindo a porta para isso, mas as denúncias estão acontecendo. Essa semana nós tivemos também aqui na região denúncias de candidatas a vereadoras que foram ameaçadas na rede social, foram discriminadas. Isso não pode acontecer, e a mulher, ela precisa saber que ela tem voz e que ela vai ser ouvida, e que isso é crime e ela precisa denunciar. Eu tenho colaborado com isso enquanto deputada federal. No ano de 2019, eu passei o ano fazendo muitas palestras, incentivando as mulheres, contando a minha história, como foi o meu ingresso na política, o muro que eu tive que atravessar para ser uma representante do estado de São Paulo. Creio que dos 70 deputados do estado de São Paulo, ainda somos bem poucas mulheres, em torno de 10 mulheres apenas. No meu estado, do meu partido, só eu fui eleita, apenas eu como mulher. Então, há um caminho longo pela frente. E concordo com a deputada Dorinha também que esses 30% de candidaturas não é suficiente para a gente. Nós precisamos garantir espaços nas cadeiras, não só como candidatas, mas tem que ter uma reserva de vagas para que a gente ocupe, né? Não é possível que entre 513 deputados, apenas 77 mulheres foram eleitas.
há algo errado, e não é porque as mulheres não querem participar da política, não, é porque a política não dá condição ainda, nós não temos condição de igualdade de participar das candidaturas, então isso precisa ser modificado. Também defendo esse projeto de lei da deputada Dorinha, que está também tratando aí na bancada feminina, junto ao presidente Rodrigo Maia, para que a gente consiga vencer mais essa barreira e que no futuro tenha uma igualdade. Já está provado que nos países onde a mulher participa mais da política são países com mais igualdade social, né? São países com mais justiça social. Tem muitos exemplos por aí, né, fora do nosso país, e o Brasil ainda está engatinhando. A gente ainda precisa avançar muito, garantir que as mulheres sejam respeitadas na política. A gente percebe e a gente vê pelas estatísticas, as mulheres são desrespeitadas em vários segmentos da nossa sociedade, nas empresas, elas não ocupam cargos de chefia, ganham menos, quando ocupam, ganham menos do que os homens, e é um reflexo da nossa sociedade que, infelizmente, ainda tem muito resquício machista. A gente enfrenta isso na Câmara também, mas brigamos, temos voz, defendemos umas às outras, somos parceiras. A deputada Dorinha é prova disso durante todo o mandato que a gente exerceu até agora. Quantas vezes nós tivemos que assumir, né, a briga das mulheres por igualdade, por respeito, e estamos caminhando para cada vez mais conquistas. É um caminho difícil, passa pela educação, né, pela mudança de comportamento de homens e mulheres na sociedade, mas estamos aí para defender as nossas bandeiras. Deputada, professora Dorinha, só para encerrar, queria que a senhora avaliasse como fazer para enfrentar essa violência contra a mulher, mais essa violência contra a mulher que é na política. Olha, na verdade, uma das formas da violência é essa violência de gênero e a violência política. Normalmente, primeiro, acho que é o primeiro ponto, que nós não podemos cair na armadilha, nós mulheres, de entender que qualquer tipo de proteção, ou cota, ou cuidado com a posição da mulher nesse espaço político, seja minimizar ou dizer que a gente é mais frágil enquanto espaço político. Nós não somos mais frágeis. As relações que estão mal construídas, então por isso a gente precisa tratar de uma maneira diferenciada. E eu acho que é muito importante esse enfrentamento, Regina, porque a participação da mulher nesses espaços de decisão, que têm sido enfrentados por muitos países, e países inclusive com uma tradição do ponto de vista de igualdade, até de equilíbrio paritário em termos do ponto de vista político, eles fazem isso como uma política permanente de vigilância. Há pouco tempo nós tivemos uma discussão com a ONU, no próprio espaço da ONU, a presença da mulher ocupando posições importantes, ela foi enfrentada à medida que os próprios países membros começaram a forçar por esse equilíbrio. Então, eu acho que, assim, no caso nosso da Câmara, nós temos esse enfrentamento que ele é numérico, a busca por relatorias importantes, a busca pelas mulheres que assumam lideranças partidárias, presidências de comissão, tudo isso faz muita diferença. E o que eu acho que é muito importante, e é um processo, como eu disse, educativo, mas também a construção legislativa nos ajuda na medida em que nós possamos criar e poderemos criar caminhos dentro da Câmara e do Senado para dar condição para as mulheres ocuparem esse espaço. Acho que é importante destacar que o atual presidente do TSE, o ministro Barroso, ele é muito sensível a essa causa da mulher enquanto espaço de garantia de direitos, né? E nós vamos continuar esse trabalho, a Secretaria da Mulher, com as parlamentares de diferentes bandeiras políticas, tem feito essa luta. A mulher tem que ser, o debate com a mulher tem que ser um debate em relação a propostas, ao seu trabalho, o que ela defende, e normalmente a gente enxerga, quando ela está numa disputa política, procuram usar a questão de gênero, a questão de família, para explicitar a sua fragilidade como sexo feminino. Acho que tudo isso é enfrentamento que nós precisamos fazer. E acho que a bancada, com as diferentes olhares partidários, a gente tem conseguido uma unidade em relação a alguns temas, e o caso, inclusive, da participação política e a sua ampliação é um deles, que a gente
com a grande maioria das mulheres nessa defesa, não por nós, nós não estamos dando voz ao meu mandato, a deputada Rosana Vale, ao mandato dela, como ela chegou, toda a nossa história. Nós temos a responsabilidade de falar por quem não tem voz, por quem não chegou aqui ainda. É a nossa tarefa. Eu conversei sobre as candidaturas femininas nas eleições municipais com as deputadas professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, e Rosana Vale, do PSB de São Paulo. Obrigada pela audiência. Até a próxima.